Os pôneis são uma verdadeira maravilha do reino animal, criaturas que nos encantam desde a infância e que têm uma conexão única com a humanidade. Embora pequenos em estatura, eles são fortes, resilientes e repletos de personalidade. Ao longo da história, os pôneis foram usados de várias maneiras, desde trabalhos pesados até serem companheiros fiéis. Mas o que realmente sabemos sobre esses animais encantadores? Hoje, vamos mergulhar em algumas curiosidades que provavelmente você ainda não conhece sobre os pôneis. Começando com um dos aspectos mais interessantes, sua inteligência. Sim, os pôneis são extremamente inteligentes, às vezes até mais do que gostaríamos. São conhecidos por sua habilidade de resolver problemas e, em alguns casos, podem até abrir portões e escapar de cercas, algo que surpreende quem pensa que eles são apenas cavalos pequenos. É essa mesma inteligência que os torna desafiadores e, ao mesmo tempo, adoráveis. São capazes de memorizar caminhos, reconhecer pessoas e até entender comandos básicos. Essa capacidade de aprendizado rápido é uma das razões pelas quais são frequentemente escolhidos para trabalhar com crianças e como animais de terapia. Mas não se deixe enganar por seu tamanho reduzido. Os pôneis podem ser menores, mas possuem uma força descomunal. Historicamente, foram amplamente utilizados em trabalhos pesados, especialmente em minas e campos agrícolas, onde sua resistência era testada diariamente. Imagine só, um animal pequeno, mas com uma força capaz de suportar cargas pesadas e, ainda assim, manter o ritmo de trabalho. Essa força impressionante tem a ver com sua estrutura corporal, que é compacta e musculosa, o que lhes permite aguentar cargas proporcionais ao seu peso e, em alguns casos, até superiores. Então, se um dia alguém disser que o tamanho importa, os pôneis são a prova viva de que a força não depende de altura. Outro aspecto fascinante sobre os pôneis é sua longevidade. Comparados a cavalos de tamanho maior, os pôneis geralmente vivem mais tempo. Enquanto a expectativa de vida de muitos cavalos está em torno dos 25 a 30 anos, os pôneis frequentemente ultrapassam essa marca, podendo viver até 40 anos ou mais em boas condições. Essa longevidade tem muito a ver com sua resistência natural e genética robusta. Claro, isso não significa que vivem sem cuidados e, pelo contrário, os pôneis precisam de atenção especial, pois, mesmo sendo fortes e resistentes, são suscetíveis a alguns problemas de saúde específicos, como a laminite, uma condição dolorosa nos cascos. Agora, vamos falar um pouco sobre a alimentação dos pôneis. Esses animais têm um metabolismo bastante eficiente, o que significa que não precisam de uma quantidade enorme de alimentos para se manterem saudáveis. Na verdade, se comparados a cavalos maiores, eles precisam de menos comida proporcionalmente, e um dos maiores cuidados que devemos ter com eles é evitar o excesso de alimentação. Os pôneis têm tendência a ganhar peso com facilidade e podem desenvolver problemas de saúde se não forem mantidos em uma dieta equilibrada. Portanto, vê-los pastando tranquilamente em um campo pode até ser uma visão bonita, mas é importante lembrar que, assim como nós, eles também precisam de uma dieta balanceada para manterem sua saúde em dia. Outra curiosidade interessante é o temperamento dos pôneis. Quem já conviveu com um sabe que eles têm uma personalidade única e, muitas vezes, forte. Os pôneis podem ser teimosos e às vezes até desafiadores, o que faz com que alguns treinadores precisem de paciência extra. Mas essa personalidade também é o que os torna tão especiais. Eles têm um espírito curioso e aventureiro, o que, quando combinado com a inteligência, pode resultar em algumas situações bastante engraçadas. Imagine um pônei tentando abrir uma cerca, apenas por curiosidade, ou escondendo algo que encontrou no campo. Essa personalidade forte faz com que sejam companheiros incríveis e, muitas vezes, leais, mas também exige que os tutores estabeleçam uma relação de respeito e confiança. Os pôneis também têm uma ligação profunda com a cultura e a história humana. Desde tempos antigos, foram utilizados em rituais, mitologias e até na guerra. Há registros históricos de pôneis sendo utilizados por povos celtas, vikings e outras civilizações antigas. Sua imagem está ligada à coragem e à força, e em algumas culturas, eles são símbolos de bravura.
Mesmo em épocas mais recentes, os pôneis continuam presentes na vida das pessoas, seja como animais de trabalho ou de estimação, mostrando o quanto essa conexão é profunda e duradoura. Um ponto interessante sobre os pôneis é a sua adaptação ao ambiente. Ao longo dos séculos, eles desenvolveram uma resistência notável ao frio e a climas adversos. Algumas raças de pôneis, encontradas em regiões montanhosas ou de temperaturas mais baixas, possuem pelagens espessas que os ajudam a se manterem aquecidos e protegidos das condições climáticas severas. Essa capacidade de adaptação faz deles animais incrivelmente versáteis e preparados para diversos ambientes. É por isso que são encontrados em regiões tão diversas do mundo, desde ilhas remotas até áreas montanhosas. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o papel dos pôneis como animais de terapia. Graças à sua natureza amigável e ao tamanho reduzido, são ideais para interagir com crianças e pessoas com necessidades especiais. Esses animais têm a capacidade de acalmar, de proporcionar uma sensação de conforto e segurança para aqueles que os cercam. Existem muitos programas terapêuticos que utilizam pôneis justamente por essa característica acolhedora e tranquilizadora. Ao contrário de alguns cavalos maiores, os pôneis oferecem uma aproximação mais tranquila e menos intimidadora, especialmente para pessoas que nunca tiveram contato com equinos. A presença deles em sessões de terapia tem se mostrado altamente benéfica, ajudando pessoas a superar medos, aumentar a autoestima e até melhorar a comunicação. Com tudo isso, os pôneis nos mostram que não precisamos de tamanho para ter força, que a inteligência pode vir em todas as formas e que, às vezes, um espírito teimoso pode ser exatamente o que nos ensina sobre resiliência. São criaturas pequenas, mas com corações enormes e cheios de lições para nos oferecer. Eles também desempenham um papel importante no ensino de responsabilidade e respeito aos animais, especialmente para as crianças. Cuidar de um pônei, alimentá-lo e garantir seu bem-estar pode ser uma experiência valiosa para os pequenos, ensinando lições de empatia e comprometimento. Com sua presença amigável e comportamento curioso, os pôneis são uma das primeiras introduções ao mundo animal para muitas crianças, despertando nelas o amor pelos animais e pelo cuidado com o meio ambiente. Outra característica incrível dos pôneis é sua habilidade de se comunicar. Eles têm expressões faciais ricas e conseguem transmitir emoções como alegria, curiosidade e até frustração. Observando-os de perto, podemos notar sinais sutis, como orelhas voltadas para a frente em sinal de interesse, ou uma postura relaxada quando estão à vontade. Esse comportamento comunicativo os aproxima ainda mais de seus cuidadores, criando laços únicos e permitindo que eles sejam compreendidos de maneira mais intuitiva. Para aqueles que buscam um animal de companhia que seja ao mesmo tempo robusto, inteligente e afetuoso, os pôneis são uma escolha ideal. Eles representam o melhor de dois mundos, a força e resistência dos equinos, com a acessibilidade de um animal de porte menor.